Primeira história. Carlos hospedou-se no número 14 do pequeno hotel à beira de estrada chamado Bom Sono. Porém, logo que entrou no quarto, tomou um susto. Havia um quadro pendurado sobre a cama. O quadro não era o problema. O problema era a pintura. Era uma pintura horrorosa, que retratava uma cabeça deformada. De forma alguma aquela seria uma pintura de bom gosto para um quarto de hotel. Carlos olhou para trás, pensando em voltar à recepção e pedir para o recepcionista trocá-lo de quarto, mas, já que estava ali mesmo, o negócio seria não olhar muito para aquela pintura. Ele colocou a maleta sobre a mesa, sentou-se na cama e arrancou os sapatos. Deitou-se e cruzou os dedos sobre a barriga. Ficou nessa posição por um tempo, olhando para o teto do quarto e refletindo sobre a vida. Enquanto refletia sobre a vida, Carlos lembrou-se de um detalhe. Ao parar naquele hotel à beira de estrada, não viu nenhum outro carro parado no estacionamento. Ele fechou os olhos, mesmo sabendo que poderia dormir. E ele não queria dormir sem antes tomar um banho. Mas estava tão cansado. Carlos pensou no dinheiro roubado em sua maleta. Era uma boa grana. Daria para começar uma vida nova em qualquer lugar do Brasil. No Sul, em Porto Alegre, ou no Nordeste, em Maceió. Seja qual fosse o lugar, teria que ser longe de Diadema. Carlos abriu os olhos assustado. Olhou em volta. Teve a impressão de que alguém estava ao lado da sua cama. Uma sensação esquisita, como se não estivesse sozinho naquele quarto. Sentou-se na beira da cama e olhou para o quadro. Era sem dúvida aquela cabeça deformada com olhos vermelhos de sangue. Por mais que tentasse, Carlos não conseguia olhar por mais do que 2 segundos para aquela cabeça. Algo fazia virar o rosto, e ele não queria admitir que estava com medo de um quadro. Levantou-se, tirou a roupa e foi tomar um banho. Quando voltou e viu o quadro, tomou uma decisão. Carlos tirou o quadro da parede e o colocou debaixo da cama. Pronto. Agora não estaria mais sob a vigilância daquela cabeça sinistra e poderia dormir tranquilo. E foi o que Carlos fez. Deitou-se na cama e dormiu sem ser importunado por nenhuma pintura. Acordou com os raios de sol entrando pela fresta da cortina. Se espreguiçou e levantou-se. Tomou outro banho e vestiu as roupas. Ao abrir a porta, voltou-se para o lugar onde o quadro deveria estar pendurado. Não seria educado de sua parte deixar o quarto de hotel sem antes colocar aquele quadro horroroso de volta em seu lugar, se bem que ele merecia ficar embaixo da cama, onde ninguém poderia vê-lo. Carlos voltou para perto da cama, ajoelhou-se e estendeu o braço debaixo da cama para pegar o quadro. Ele foi apalpando o chão e não encontrou nenhum quadro. Nessa hora, ele sentiu uma mão gelada agarrar o seu braço. Em um piscar de olhos, Carlos foi puxado para debaixo da cama e dali nunca mais saiu. Segunda história. Estava calor aquele dia, mas a bela jovem que entrou em meu escritório usava um vestido longo com mangas, que cobriam os seus braços. Ela também usava luvas. O seu vestido tinha uma gola rolê, que escondia o seu pescoço. Não era, sem dúvida, um traje para se usar naquele dia quente. Como eu disse, a jovem era bela. Seu rosto era tão branco, que parecia ser feito de porcelana. Era um rosto simétrico, perfeito. Havia um sorriso meigo em sua pequena boca, um sorriso meigo, mas impassível. Mesmo sendo padre, devo confessar que fiquei balançado pela presença dela. Boa tarde, sente-se, por favor. Ela não me cumprimentou. Sentou-se na cadeira e me entregou um papelzinho. Ali estava escrito: perdoe-me por não responder. Eu sou muda. Me chamo Camila. Estou aqui em nome de meu pai, o Dr. Valares. Ele está muito doente e vai morrer em breve. Por favor, em nome de Deus, eu peço que lhe dê a extrema unção e o perdoe de seus pecados. Olhei para Camila e respondi: pois bem, às 8 horas da noite irei visitá-lo.
Ela levantou-se com uma dificuldade, como se tivesse problemas nos joelhos. Teve de segurar na mesa, para conseguir ficar de pé. Depois que ela saiu, olhei para o papelzinho, no verso estava escrito um endereço. Há 2 meses eu tinha sido transferido, para ser vigário na paróquia de Jacutinga. Não conhecia muita gente da cidade, e nem sabia os lugares. Quando precisava visitar algum doente, eu recorria ao sacristão Pedro. Estranhamente, quando ele viu o endereço que lhe mostrei, disse: "Desculpe, Padre Otávio, mas não posso levá-lo. É a casa do Dr. Valares." "Qual o problema?" "Ele fez um pacto com o diabo." Comecei a rir, e lhe disse: "Pedro, esse negócio de pacto com o diabo não existe." "Existe, padre. Se você ver a casa dele, irá notar que há algo de diferente nela. Em volta da casa não há grama. As folhas da árvore estão sempre secas e amareladas. Dizem que se você passar em frente à casa, e não fizer o sinal da cruz, você é amaldiçoado." Decidi não discutir com Pedro. "Pelo menos me diga onde fica esta casa", pedi. "Padre, por favor, não vá-la. É muito perigoso", implorou Pedro. "Eu devo ir", respondi. "Tenho que dar a extrema unção ao Dr. Valares. Sua própria filha veio me pedir." "Você viu a filha do Dr. Valares?" "Vi." Pedro fez uma cara de preocupação, e me perguntou: "Como ela é? Você não a conhece?" "Para dizer a verdade, eu não conheço, nem o Dr. Valares. Ninguém nesta cidade o conhece. Ele nunca sai de casa. A filha dele é uma moça jovem e bonita." "Tem certeza, padre? Tem certeza que foi a filha do Dr. Valares, que veio conversar com o senhor?" "Foi isso que ela me disse, ou melhor, me escreveu, pois ela é muda." "Qual o motivo dessa sua preocupação com a filha dele?" "O Dr. Valares fez um pacto com o diabo, para que a filha permanecesse sempre jovem e bonita. Eu tenho 60 anos e ouvi isso, quando ainda era uma criança. Agora, o senhor me diz que a filha do Dr. Valares é uma moça jovem e bonita. Como pode isso?" Aquela conversa estava começando a me irritar. Pedi, mais uma vez, que Pedro me desse orientação, para chegar até a casa do Dr. Valares. Ele me orientou e me pediu para ter cuidado. Seguindo as orientações de Pedro, cheguei até o endereço. Não era uma casa simples, mas sim, um enorme casarão antigo de 2 andares. Havia janelas com vidros quebrados, paredes cheias de trinca, e o madeiramento estava todo apodrecido. Parecia ser um casarão que há muito tempo fora abandonado. Eu poderia jurar que ninguém morava naquele lugar. Mas, era noite e havia uma luz acesa no 2º andar. Passei pelo portão de ferro, e fui até a porta. Bati. Esperei por 10 minutos, até que escutei a fechadura se abrindo. "Boa noite." Falei ao ver Camila. Ela continuava vestida do mesmo modo, que a tinha visto mais cedo. Ela me entregou um papelzinho. Ali estava escrito: "Boa noite, padre. Obrigada por ter vindo. Por favor, me acompanhe." Enquanto seguia a moça pela casa, notei que seu interior em nada se relacionava com o exterior. A casa era bem limpa e arrumada, com móveis de madeira bem lustrados. No chão, um carpete vermelho impecável. A parede era forrada por um papel esverdeado. Notei também a quantidade imensa de quadros de pintura espalhados pelas paredes. Subimos para o 2º andar. Camila subiu os degraus bem devagar, se apoiando no corrimão. Quando chegamos ao corredor, ela me levou até o quarto de seu pai. Camila abriu a porta, e me entregou outro papelzinho, que dizia: "Entre, por favor. Aguardarei aqui fora." Eu entrei no quarto e Camila fechou a porta atrás de mim. Aproximei-me da cama, e vi o Dr. Valares. Era um senhor de idade bem avançada. Lembrei-me do que o sacristão Pedro me disse. Era impossível que ele fosse pai daquela bela jovem. Ou Camila fora adotada, ou era uma neta que foi criada, como se fosse filha.
Dr. Valares estava com os olhos fechados. Quando fiquei ao lado da cama, ele abriu a boca e, sussurrando, me perguntou: Padre, é você? Sim, sou eu. Não me deixe ir para o inferno. Aquele pedido me intrigou. Sua voz indicava que ele estava com muito medo. Nunca escutei um pedido como aquele nos meus 10 anos de vida sacerdotal. Nunca escutei um moribundo me pedir aquilo. Não vou deixar, respondi, pegando em sua mão. Abri a minha maleta, e peguei o óleo santo, e o livrinho de oração. Coloquei a estola roxa, e comecei a oração litúrgica de extrema unção. Enquanto rezava, senti o ambiente esfriar. Era uma noite quente de dezembro, e mesmo assim, comecei a tremer de frio. Peguei o óleo santo e ungi a fronte do Dr. Valares, e suas mãos. Terminei a oração, e o absolvi de todos os seus pecados. Guardei minhas coisas na maleta. Olhei para o Dr. Valares. Ele parecia tranquilo e em paz. Me despedi e saí do quarto. Camila não me aguardava do lado de fora do quarto. Caminhei sozinho pelo corredor e desci as escadas. Vi uma porta entreaberta com a luz acesa. Pensei que Camila estivesse ali, e entrei. Não vi Camila. O lugar em que entrei era uma espécie de biblioteca com prateleiras forradas de livros antigos. Estava saindo quando vi algo que me deixou apavorado. Era um quadro que retratava a cabeça decepada de uma mulher sendo suspendida pelos cabelos por uma mão. O que me deixou apavorado foram os olhos da mulher, eles pareciam vivos. Andei de um lado para o outro e os olhos da pintura me seguiram. Meu Deus, nunca tinha visto algo tão assustador. Aproximei-me e olhei bem de perto aqueles olhos. De repente, os olhos piscaram, e eu me afastei de susto. Esbarrei em algo, me virei e dei de cara com Camila. Desculpe ter entrado aqui, ela me interrompeu entregando um papelzinho. Gostou do quadro? A cabeça cortada de uma mulher não é algo que me anime o espírito. Ainda mais com esses olhos, eles parecem me encarar como se fossem reais, como se estivessem vivos. É um quadro perturbador. Camila foi até a prateleira. Tirou entre os livros um caderno antigo, e me entregou. O que é isso? Perguntei. Ela me respondeu escrevendo no papelzinho. É a história desse quadro. Pode levar e me devolva quando puder. Eu pensei em recusar. Não tinha muito tempo para leituras. Mas, a curiosidade falou mais alto. Eu queria muito saber a história por trás daquele quadro. Levei o caderno para a casa paroquial. Depois de tomar banho e jantar, sentei-me em meu escritório para começar a leitura. As folhas do caderno estavam amareladas, quase destruídas pela ação do tempo. As letras estavam escritas à mão, em uma caligrafia elegante. Me recostei na poltrona e comecei a leitura. Augusto Santos veio até o meu ateliê. Logo vi que estava desesperado. Disse-me que Madalena, sua jovem esposa, estava com uma doença grave, e que morreria em poucos meses. Ele disse ter ouvido falar que eu era um pintor mágico, um pintor que conseguia dar vida às pinturas. Lhe respondi: eu não dou vida às pinturas, eu apenas transmuto, eu apenas transfiro a vida de uma pessoa para a pintura. Por exemplo, se eu fizer um retrato seu, posso muito bem tirar a vida de seu corpo e colocá-la na pintura. Assim eu iria morrer. Augusto Santos exclamou. Não. A sua vida apenas sairia de seu corpo, e iria para a pintura. O seu corpo se tornaria um boneco, e você ficaria preso na pintura. E você já fez isso? Já. Com a minha filha. Apontei para a pintura de minha filha no leito de morte. O espírito da sua filha está preso nesse quadro? Augusto me perguntou, incrédulo. Está, eu respondi. Mas, por que o Senhor veio até mim? Eu quero que o brilho dos olhos de Madalena fique vivo. Pois o brilho dos olhos dela é o meu maior tesouro. Como Madalena tem poucos dias de vida, pensei que você pudesse fazer um quadro que captasse o brilho dos olhos dela. O corpo de sua esposa foi debilitado por essa doença? Não, o corpo permanece são,
Porém, sua mente está se deteriorando a cada dia. Farei o que me pediu, mas será preciso decapitar sua esposa. Cortar a cabeça dela? Perguntou-me Augusto Santos, assustado. Por quê? Porque eu irei ficar com o corpo dela como forma de pagamento. Eu lhe posso dar todo o dinheiro que você quiser. Dinheiro não me interessa. Farei o que me pediu só, se me der o corpo dela como pagamento. E o que você vai fazer com o corpo dela? Eu tenho meu propósito. Augusto ficou transtornado. Tentou me dissuadir de meu intento. Chegou ao ponto de me oferecer toda sua fortuna, eu não aceitei. Eu queria o corpo jovem de sua esposa. Ele saiu praguejando do meu ateliê. 2 dias depois, retornou. Eu aceito. Só quero saber como irá conseguir captar a vida dos olhos de Madalena, se ela estiver morta por ter a cabeça cortada. A cabeça humana permanece viva por 13 segundos após ser decapitada. E 13 segundos é o suficiente para que eu possa transmutar o brilho dos olhos de Madalena para a pintura. Seguindo as minhas instruções, Augusto Santos colocou sonífero na comida de Madalena, e ela entrou em um profundo estado de sono. À meia-noite, ele a trouxe no colo até o porão de sua casa, onde eu aguardava com meu cavalete e minha aquarela. Augusto Santos colocou sua esposa no chão. Pegou o machado de lâmina afiada, ergueu-o no ar, e, no instante em que desceu o machado, sua esposa abriu os olhos, a cabeça foi cortada, e os olhos de Madalena continuaram abertos. Rápido, erga a cabeça. Ordenei. Augusto Santos ergueu a cabeça pelos cabelos. Fiz a pintura em 13 segundos. Pronto? Avisei. Ele olhou para a pintura e ficou hipnotizado. Meu Deus, os olhos dela estão vivos, disse Augusto, surpreso. Enquanto Augusto se deslumbrava com a pintura, eu peguei o corpo de Madalena e fui embora. Eu tinha um propósito com aquele corpo sem cabeça. Há tempos eu procurava um corpo que pudesse servir de recipiente para a alma de minha filha, que falecera na graciosidade de sua juventude. Contudo, agora que eu tinha um corpo, faltava uma cabeça. Por sorte, eu já tinha construído um boneco autômato à imagem e semelhança de minha filha. Tudo o que eu precisava fazer era tirar a cabeça do boneco e colocar no corpo de Madalena. Realizei o implante com sucesso. Com o recipiente pronto, prossegui com o ritual de transmutação e passei o espírito de minha filha, que estava preso na pintura, para seu novo corpo. Porém, esta transmutação me custou caro. Tive de fazer um pacto com o diabo, para que a alma de minha filha pudesse ser transmutada para seu novo recipiente. Quando eu morrer, meu espírito irá direto para o inferno, onde eu passarei a eternidade. Só me salvarei, se eu receber a extrema unção antes de morrer. Dei risadas quando terminei de ler este relato. Pintor mágico? Transmutação? Pacto com o diabo? Toda aquela história era muito fantástica. Boa história de terror, comentei sozinho. No dia seguinte, fui à casa do Dr. Valares devolver o caderno para Camila. Bati na porta e esperei. Enquanto aguardava ser atendido, folhei o caderno e notei que havia outro relato nas últimas folhas. Eis o relato. 7 anos se passaram, desde que pintei os olhos de Madalena. Por coincidência ou não, ontem fiquei sabendo que haverá um leilão do espólio de Augusto Santos. Pelo que me disseram, ele enlouqueceu, empobreceu e acabou tirando a própria vida. Irei a este leilão, tenho a intenção de arrematar o quadro de Madalena. Neste instante, a porta se abriu, e eu vi Camila. Por algum motivo, a repentina aparição dela me encheu de espanto. Como no dia anterior, o seu corpo estava todo coberto por seu vestido. Sorri e estendi o caderno. Vim devolver, realmente é uma história fantástica. Camila estendeu a mão para pegar o livro, e isso me gelou a alma. Ela não estava usando luvas. Camila tinha uma mão ressecada, com veias sobressaltando pela pele, cheia de manchas arroxeadas. Era a mão de uma pessoa idosa. Depois olhei bem para o rosto de Camila. Era um rosto de porcelana, um rosto sem expressão.
Sua boca exibia sempre o mesmo sorriso. Seus olhos não tinham brilho. Seus olhos não piscavam. Terceira história. Sentado em frente à sua velha máquina de escrever Olivetti, Eduardo Santos tentava escrever o último capítulo de seu livro, um romance sobre bruxaria e possessões. Se havia uma coisa que Eduardo odiava, mais que tudo na vida, era não saber como terminar um livro. As palavras vinham em conta-gotas, e a história não andava. Quanto mais estressado Eduardo ficava, mais rápido os cigarros desapareciam de seu maço. Ele levantou-se e foi até a sala. Deitou-se no sofá, e ficou olhando para o teto. A campainha tocou. Eduardo ficou sentado. Não queria saber de ninguém. A campainha tocou mais 3 vezes. Eduardo levantou-se e foi atender a porta. Abriu a porta e viu um homem de estatura baixa, robusto, que usava óculos de armação grossa. O homem segurava uma mala e um quadro. Pois não? Perguntou Eduardo. Bom dia, meu amigo, que tempo agradável, não acha? Disse o homem. Sim, claro, o que quer? Perguntou Eduardo. Meu nome é Davi, e eu tenho maravilhas aqui para o senhor. Davi, acredite em mim, a última coisa que eu quero neste momento é um caixeiro para me encher o saco. Ora, se não é um escritor de mau humor, disse Davi, sorrindo. Não fique assim, eu tenho coisas nesta mala que vão alegrar o seu dia. A única coisa que vai me deixar feliz é você ir embora. O sorriso de Davi se desmanchou. Seu rosto feliz tornou-se amargo, e ele disse: Desculpe importunar, só estou trabalhando. Davi virou-se e começou a caminhar. Eduardo notou o quadro que ele levava, e disse: Posso ver este quadro? O caixeiro voltou-se para Eduardo, e perguntou, em tom sério: Tem certeza? Preciso de um quadro, para enfeitar a minha sala, talvez eu goste deste aí. Davi levou o quadro até Eduardo. O ambiente da pintura era um quarto com uma janela aos fundos. As cortinas eram verdes. Havia uma cama de casal, e nesta cama estava deitada uma mulher loira de olhos azuis fortes. Ela tinha um olhar sério e compenetrado, e seus lábios estavam fechados. Ela vestia um lindo vestido de seda. Nada mal, murmurou Eduardo. Quanto custa? Você sabia que a alma de uma pessoa fica guardada em seus olhos? Não, eu não sabia. Eu só quero saber o preço do quadro. Se uma pessoa morre, sua alma ainda continua viva em seus olhos. Tudo o que temos que fazer é guardar os olhos em um pote de vidro com formol, para que os olhos não se decomponham. O mais assustador é que existem demônios que se alimentam dessas almas para se tornarem mais fortes. Corta a conversa fiada. Disse Eduardo, diz logo quanto custa o quadro, antes que eu mude de ideia. Davi sorriu de uma maneira estranha, e respondeu: O quadro não tem preço. Mas, se quiser, posso lhe dar de presente. E por que você faria isso? Perguntou Eduardo. Vou ser franco com você. Eu encontrei esse quadro jogado na rua. Achei um desperdício, e por isso peguei. Mas, ele está sendo um estorvo para mim. Já é difícil carregar a minha mala, e com esse quadro, as coisas só pioram para mim. Por isso, fique com ele. Eduardo agradeceu e pegou o quadro. Ele pendurou o quadro na parede da sala, e contemplou por alguns segundos a mulher deitada na cama. Depois, voltou ao escritório. Em vez de escrever, Eduardo olhou para as teclas desgastadas de sua velha Olivetti. Enquanto isso, lembrou-se do que Davi lhe disse. A alma de uma pessoa fica guardada em seus olhos. Da onde ele tirou essa história? Perguntou-se. O escritor escutou um barulho vindo da sala. Ele foi até lá, e viu que o quadro estava torto na parede. Depois de ajeitar o quadro, Eduardo percebeu algo de errado. A mulher loira estava com um largo sorriso. Eduardo não tinha certeza se a mulher estava sorrindo ou não quando pegou o quadro.
Acho que eu preciso dormir, disse ele. Eduardo subiu as escadas e foi para o quarto. Deitou-se na cama sem tirar as roupas. Caiu em um sono profundo. Quando acordou, conferiu o rádio-relógio no criado mudo. Eram 13h15 da manhã. Ele ouviu passos no corredor. Eduardo levantou-se e apertou o interruptor. A luz não acendeu. Foi até o criado mudo, abriu a gaveta e pegou uma lanterna. Com a lanterna acesa, o escritor saiu do quarto e andou pelo corredor. Desceu as escadas e chegou à sala. Escutou um baque, como se alguém tivesse caído no chão. Eduardo passou o facho de luz por toda a sala. Tudo estava em seu lugar. Ao passar a luz pela parede, ele iluminou o quadro. A mulher havia desaparecido da pintura. A luz da lanterna apagou. Uma mão grudou em sua boca, e uma voz arranhada sussurrou em seu ouvido. Eu quero a sua alma. Dias depois, a polícia encontrou o corpo do escritor Eduardo Souza deitado de bruços na sala. Ele estava sem os olhos.